aleluia. Conforme você aplaude, conforme você dá glória a Deus, Ele vai provendo, Ele vai indo às suas necessidades, Ele vai cuidar de todas as coisas, meu irmão. Aleluias, aleluias. É pela graça, é pelo amor, é pela misericórdia dEle que nós estamos aqui essa manhã. E que manhã maravilhosa, manhã de domingo, manhã onde a gente tem fôlego de vida para louvar e agradecer a Ele. Dizer que Ele é bom, que Ele é santo, meu irmão, é um privilégio que nós temos. Sabe, a graça do Senhor Jesus, ela é algo inexplicável, é algo que é derramado sobre as nossas vidas, mesmo não sendo merecedores. Sabe, Jesus, Ele derrama a graça dEle sobre as nossas vidas, não pelas nossas obras, não por aquilo que nós fazemos, não por aquilo que nós temos, mas porque Ele nos ama de uma maneira individual e única. E é por isso que você está aqui essa manhã, mesmo com falha, mesmo errando, mesmo pecando, Ele continua dizendo para você: ei, eu te amo e a minha graça é sobre a tua vida. Ei, eu te amo e eu quero que você vá mais longe, construa, conclua. Esse é o amor de Deus, essa é a graça que o Senhor tem conosco. Perigoso, se você puder ficar comigo aí no violão, faz aquele fundinho, e eu tenho certeza que essa manhã vai ser uma manhã de renovo para a minha vida e para a sua vida. Quantos creem, digam amém. Amém. Glória a Deus, aleluia, meu irmão. Pode tomar o seu assento, ficar à vontade. Eu sou suspeito em falar, mas eu gosto muito do culto de manhã, pela manhã. É um culto diferente, é um culto onde a gente entrega o início do nosso dia, o início, ou na realidade a nossa semana toda para Deus. E eu tenho certeza que essa manhã Deus ele vai trazer algo novo em nossos corações, amém? Glória a Deus. Nós já louvamos, já entregamos a nossa melhor adoração a Deus. Agora eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao meu e ao seu coração. Eu tenho certeza que essa manhã Deus vai trazer uma palavra de renovo para a minha vida e para a sua vida, a qual vai fazer toda a diferença na nossa semana e na nossa caminhada, amém? Abra sua Bíblia, se você puder, no livro de Eclesiastes, lá no capítulo 11. Isso, você vai ver, para ficar mais fácil, no meio da Bíblia lá, Salmos, Provérbios, e logo depois de Provérbios tem Eclesiastes. É até um nome difícil de falar, mas é um livro muito rico em sabedoria. Eclesiastes capítulo 11, eu quero ler 2 versículos com você. Esses versículos eles estão já faz um tempinho martelando na minha mente, e esse é o momento oportuno para a gente tratar sobre ele. Deus já tinha trazido isso para mim há umas 2 semanas atrás, e isso ficou gravado no meu coração, e eu acredito que esse é o tempo certo a qual Deus quer falar conosco através desta passagem. Eclesiastes capítulo 11, no versículo 4 e 5, escreve assim: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Feche seus olhos. Eu quero orar pela nossa vida, pela minha família, pela sua família, e pedir para o Senhor que essa manhã, através desses 2 versículos, Ele venha aquecer o nosso coração, trazer algo novo, porque nós precisamos ser renovados todos os dias através da sua palavra e da sua misericórdia. Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor Jesus, por quem Tu és, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Papai, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, porque aquele sacrifício hoje nos dá certeza da salvação, nos dá certeza de uma vida nova, Senhor Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Pai, verdadeiramente que a Tua palavra, ela venha ser rema para a nossa vida, e nós possamos verdadeiramente entender o significado daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Derrama mais um pouco da Tua graça, do Teu Espírito sobre as nossas vidas, e que essa manhã tão rica, tão calorosa, tão
cheia da tua presença, Senhor, possa perpetuar por toda a semana. Jesus, nós te pedimos e dizemos agora, o teu Espírito tem total liberdade sobre esta igreja, sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. Desagrava os nossos ouvidos, abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar e ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós essa manhã. Em nome do teu Filho Jesus, eu te agradeço. Se você crê, diga amém. Aleluias, meu irmão, glória a Deus. Como eu disse, esse livro, ele é um livro muito rico. Se você for ler o livro de Eclesiastes inteiro, você não vai levar mais que 15 a 20 minutos. Mas é um livro que traz muito entendimento e conhecimento. A história diz que quem escreveu esse livro foi Salomão. Salomão, no final da sua vida, quando ele já estava velhinho, já tinha vivido muito o que ele tinha que viver, ele começou a escrever esse livro. E esse livro ele nos traz muita riqueza da realidade da vida do ser humano. Quem nós somos, para onde nós vamos. E Salomão, ele coloca várias reflexões e uma delas é essa que eu acabei de ler para vocês, que é muito importante. Quem ficou observando o vento não plantará, e quem fica olhando as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado dentro do ventre de uma mulher, também você às vezes não vai compreender os planos de Deus para a sua vida. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós queremos ter o controle de todas as coisas, achamos que sabemos de tudo, mas muitas vezes Deus vai agir em algumas formas e algumas maneiras que nós não vamos compreender. E baseado nesses versículos, eu tirei algumas reflexões que eu quero compartilhar com você essa manhã. E do mesmo jeito que essas reflexões fizeram sentido para a minha vida, eu tenho certeza que vai fazer sentido para a sua vida também, diga amém se você crer. A primeira delas é que às vezes para construir algo você precisa destruir. E isso é muito forte. Às vezes para você construir algo na sua vida, você vai precisar destruir. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? É fato, é simples. Muitas vezes, para você plantar algo na terra, e isso é natural, a primeira coisa que você precisa fazer é destruir aquela terra, num bom sentido. Ninguém planta algo em uma terra dura. Ninguém planta algo em uma terra que ela é rígida. A gente planta uma semente em uma terra que ela é arada, que ela é tratada, aonde eles colocam uma enxada, bagunça, destrói aquele ambiente para que a terra ela fique fofa e você consiga plantar alguma coisa. É assim ou não é? Quando vai se construir uma casa em um local onde já existe uma casa, o que precisa se fazer? Demolir aquela casa, destruir. Se você quiser construir um novo projeto, começar uma casa diferente, não vai adiantar aqueles muros puxados, muito pelo contrário, é mais fácil você destruir tudo para você construir tudo do novo. Isso tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida. Para a gente viver aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos desconstruir algumas coisas. Talvez para nós vivermos algo em nossas vidas, nós precisamos desconstruir velhos hábitos. Sim, nós precisamos tirar velhas crenças. Nós precisamos desconstruir dentro de nós medos e inseguranças que não deixam com que nós venhamos viver o novo de Deus. Apóstolo Paulo, um homem que eu admiro, que eu leio muito e gosto muito da história dele. Fico imaginando ele antes de se converter e de conhecer a Jesus. Um homem rígido, conhecedor da palavra, entendia tudo. Pregava, sabia onde podia e não podia, o que era lei, o que era certo e o que era errado. Tinha estudado muito, sabia de tudo. Mas quando conheceu a Jesus, ele teve que ser desconstruído. Porque tudo aquilo que ele tinha como crença, como verdade e realidade, já não servia para a nova vida que ele ia viver com Cristo Jesus. Sabe, muitos de nós, às vezes, ao decorrer de nossa vida, desde nossas infâncias, nós colocamos nos nossos corações algumas crenças e achamos que aquilo é verdade, que só vai funcionar daquele jeito. Mas quando você conhece Jesus, ele muda toda a sua história, a sua estrutura. Quer uma crença que você constrói na sua vida até hoje? Quem disse que você não pode ser uma pessoa muito próspera e ter milhões na sua conta? Estou falando de dinheiro. Ser uma pessoa que tem um saldo bancário com 6, 7 dígitos. Quem disse isso para você? As suas crenças limitantes. Lá dentro de nós
cada um de nós nos prendemos a situações, a crenças que não deixam nós vivermos o propósito de Deus. Algum dia alguém falou para você: ei, você não pode ter um apartamento que vale, sei lá, R$1 milhão. Mas de alguma maneira, lá no fundo você acredita que você não pode. E quando a gente fala de destruir, é isso que nós estamos dizendo. Você precisa quebrar alguns paradigmas dentro de você, algumas crenças que não deixam você viver o propósito de Deus para a sua vida. E essa manhã você está aqui, porque Deus está te dizendo: desconstrói o seu passado, porque eu tenho algo novo para você. Esquece o que passou, porque a sua vida vai ser muito melhor e maior. E eu volto lá na história do apóstolo Paulo. E eu até escrevi: antes de se tornar Paulo, ele era Saulo. Modo de dizer, a gente costuma brincar. Saulo se torna Paulo. Um fariseu altamente respeitável, que perseguia os seguidores de Jesus Cristo. Um homem que matava, que falava: aquele que segue Jesus não é digno de merecer nada, vai morrer. Um homem que tinha uma crença dentro dele, que queria destruir tudo que se relacionava com Jesus. Ele estava firmemente enraizado em suas crenças e suas posições. E parecia ser o último homem na terra que se tornaria um seguidor de Jesus Cristo. Você pode falar de qualquer um, mas menos de Paulo. Paulo era aquele que falaria assim: esse aí nunca, Douglas, jamais vai se render a Jesus Cristo. Final de semana, sexta-feira, se você olhasse para cá e você visse aquele mar de jovens, você ia falar: sem chance, nenhum desses daqui vai ser seguidor de Cristo. Um rouba, o outro trafica, o outro, enfim, faz um monte de coisa. Aí você fala: não dá, não combina Jesus com esse nível de pessoa, é muito diferente. Apóstolo Paulo olhava para ele, quem falava: agora eu vou mais a fundo no seu coração, olha para você aí. Será que você combinava com Jesus? Será que você era alguém que poderia estar do lado de Jesus, seguindo Jesus? Olha onde você está. Sabe, foi desconstruído algumas coisas na sua vida para que hoje você viva a plenitude que Ele tem para você. É isso que Deus tem para cada um de nós, essa desconstrução. E muitas vezes nós julgamos, apontamos e falamos: não, ele não dá. Essa casa de paz que eu estou fazendo aqui, onde tem esse rapaz, esse aí, ó, sem chance, não tem condições. Eu gosto muito de olhar para o seu braço e falar também: ele não está aqui, deve estar lá no sítio, mas quem diria que um seu braço seria um obreiro da casa do Senhor? Eu não conhecia a vida do seu Brás antes, mas pelo que contam, o seu Brás era um homem muito difícil. De 10 palavras que saía, 12 ele batia em alguém. Não sei o Adriano, como você era, Adriano? Onde você está? Quem pode dizer muito de você é a sua esposa. Quem o Michel era? Quem você era? Olha como que você estava. E olha onde você está, uma desconstrução das suas crenças para hoje você viver a plenitude de Deus na sua vida. Isso é poderoso. Por isso que não devemos esperar o tempo, o vento passar, e você vai entender tudo isso. Grava isso primeiro no seu coração. Às vezes, para construir, você vai precisar destruir alguma coisa na sua vida. Eu já falei isso, eu gosto de dar como exemplo. Quando eu me converti, que eu conheci a pastora Evelyn, eu andava com um bolo de figurinha de santinho no meu bolso assim. Dava para bater bafo com os santinhos que eu carregava de... Sério, verdade, a pastora Evelyn sabe. Tinha um crucifixo no para-brisa do meu carro, onde ficou o retrovisor, aquele bafo de figurinha que todo onde eu passava alguém me dava, eu tenho que pegar, né, tem que guardar, e eu ficava um bolinho assim. E eu acreditava que se eu me desfizesse daquilo, eu estaria pecando, cometendo algo muito ruim na minha vida. Pensa comigo. Poxa, não, tem aqui a santa de virgem, a santa de tal, a santa de tal. Tinha um alfabeto inteirinho de santo na minha carteira. Eu falei: não posso. A minha mãe colocou isso dentro do meu coração. Os meus avós colocaram isso. Então como que eu vou destruir isso da minha vida? Não tenho. E aí Deus manda um anjo nas nossas vidas para nos ensinar. Opa, peraí, isso aí só está te aprisionando. Eu passava na frente do cemitério. Quem era assim? Ah, você ri, né? Você ri porque você faz igual eu, né? Não tinha uma vez que eu não passava na frente do cemitério. Aí a Evelyn olhava, mas eu falei: não sei, alguém falou que eu deveria fazer assim. Então é mais fácil você obedecer do que remediar. E eu toda vez,
Não precisa. Desconstrói, se liberta. Sabe por quê? Porque Jesus, ele arranca o nosso fardo pesado, aquele jugo de muitas vezes religiosidade, de não acreditar, de não poder, para falar: ei, eu te dou um fardo leve, você vai viver algo grande e melhor. Só que se distancia, quebra isso da sua vida em nome de Jesus. E a segunda coisa que eu entendo é que a incerteza não deve impedir a minha ação. Isso é poderoso demais. Poderoso demais, me perdoe. O versículo 4 diz o seguinte: quem fica observando o vento não plantará, e quem ficará olhando para as nuvens também não colherá. Versículo 4 é muito poderoso, porque a gente pode falar um pouquinho da vida de Abraão. Abraão, sim, Abraão, quando ele era novo, Deus disse para ele o seguinte, não sei se você se lembra: Abraão, sai da sua casa e da tua terra, que eu te levarei para um lugar que eu vou te mostrar. A pergunta que eu te faço essa manhã: Abraão tinha certeza de onde ele ia? Deus tinha dado o caminho? Falado: Abraão, você vai atravessar a rua, lá na frente tem um açougue, você vira à esquerda, vira à direita, vai reto, lá vai chegar, você vai ver um... Não. Deus deu uma ordem para ele e disse assim: escuta, Abraão, sai da tua terra, dá o primeiro passo, que eu vou te mostrar para onde você deve ir. Muitas vezes nós não conquistamos algo na nossa vida, porque nós queremos ter certeza de tudo. Sabe, eu e você como crentes, aqueles que dependem de Deus, nós devemos ser mais ousados e entender uma coisa: se nós estamos debaixo da cobertura de Deus, é Ele quem vai traçar o nosso caminho, é Ele quem vai mostrar a direção. Ei, escuta, Deus está falando para você: sai desse lugar hoje, dá o primeiro passo, que eu vou estar contigo aonde você for. Mas sai hoje, para de viver as coisas hoje, para de querer ser seguro com tudo. Nós temos medo, nós somos muito inseguros daquilo que nós devemos fazer, mas Deus está pedindo para você ser ousado na sua vida hoje. Seja ousada, seja ousado, tome uma atitude de fé, vá, aconteça. Noé, naquele tempo, não sei se você costuma ler a Bíblia, mas Deus chega para ele e fala para ele: ó, faz uma arca aí. Opa, mas peraí, nunca tinha chovido naquele lugar. O que é chuva? O que é água? O que cai do céu? A obediência te faz ir muito mais além. A incerteza te trava no mesmo lugar sempre. Noé fala: tá bom, Deus, não questiona, como que eu vou fazer a arca? Deus dá ordem: ó, você vai pegar tantas madeiras de acácia, vai fazer assim, assado. Aí eu acho que o povo ficou perguntando: cara, esse cara aí é Biruleibs, por que ele está fazendo um barco gigante para colocar todo mundo lá dentro? O que é isso? Ele vai nadar onde com esse barco gigantesco? Não tinha certeza do que ia acontecer, mas ouvia a voz de Deus e entendia que Deus tinha o melhor para ele e para a família dele. Sabe, você não precisa ter certeza de tudo na sua vida, você precisa confiar em Deus. Você precisa acreditar que se Deus é contigo, Ele vai prover todas as coisas no momento certo, necessário. Você louvou isso, eu louvei. Deus proverá quando a farinha acabar. Mas muitas vezes nós não queremos deixar. Ah não, eu preciso me apegar. É a segurança. O mundo deve viver assim, eu e você não. Nós devemos viver debaixo da obediência e das asas do Senhor Jesus. Assim nós vamos muito mais longe. Porque quem espera o vento para plantar, nunca vai plantar. E quem espera a nuvem ceder para colher, nunca vai colher. Dá o primeiro passo hoje. Se Pedro não tivesse dado o primeiro passo, ele não teria andado sobre as águas e vivido o sobrenatural de Deus. Às vezes Deus só está pedindo isso para você: dá o primeiro passo, vá além. Para de se prender na incerteza, porque a incerteza não deve impedir a sua ação. O que Deus tem colocado no seu coração aí? O que tem travado? Hoje Ele está falando: vai, constrói, conquista, porque eu sou contigo. Dá o primeiro passo, vai para frente. Seja ousado. Ah, Senhor, eu tenho medo, é tanta coisa. Tira o medo, joga ele fora. Você louvou sobre isso também. O medo não vai te parar. Tenha essa certeza. Abraão não tinha certeza de nada. Noé não tinha certeza de nada. Mas sabe de uma coisa? O que me dá a certeza de todas as coisas? Romanos 8:28, grava isso na tábua do seu coração. Sabendo que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, todas as coisas cooperam para quem amam a Cristo. É simples assim, um segredo.
da certeza. Se você ama a Cristo, você sabe que Ele vai cuidar de você em todos os detalhes, não vai deixar faltar nada, Ele vai prover na hora certa, na sua necessidade, naquilo que você precisa. Ou eu estou falando de um Deus que é mentira, ou eu vivo um evangelho de mentira. Não, eu confio, eu acredito, eu preciso ter isso gravado na tábua do meu coração. Ou eu sou ousado e vivo aquilo que Deus tem para a minha vida, ou a incerteza vai dominar a minha vida todos os dias. Será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Será que eu posso? Será? 1 milhão de será, e você nunca sai do lugar e a vida passa. Deus está dizendo para você, vai, conquista, porque eu sou contigo. Assim como eu fui com Abraão, assim como eu fui com Noé, eu sou contigo. Outra coisa, isso é importante demais na minha vida e na sua vida, grava isso. Isso é forte, porque todos nós temos. Tudo o que você despreza, você perde. Tudo o que você despreza, você perde. Quem aqui nunca passou pelo encontro com Deus? Deixa eu saber. Oh, glória a Deus, hoje, não, tem mais gente, hoje o sol está batendo, mas não tem problema, vocês vão passar. Lá no encontro com Deus, eu faço uma ministração que se chama Peniel, e essa história tem tudo a ver com isso que eu vou te dizer agora. Tudo o que você despreza, você perde. Jacó era irmão de Esaú, e Esaú era irmão de Jacó. Um certo dia, Jacó, ele está fazendo uma comida, e Esaú chega da caça. Esaú era o filho mais velho, aquele que tinha a primogenitude do pai, e Jacó era o mais novo, que ficava do lado da mãe. Esaú chega com fome, cansado, e ele sente o cheiro da comida de Jacó, um prato de lentilha, não sei o que ele estava fazendo, era algo muito superficial. Ele sente o cheiro e fala, eu estou morrendo de fome, me dá um pouco da sua comida. Jacó, astuto, ele diz o seguinte, você quer comer? Ele fala, eu quero. Ele falou, então vende para mim a sua primogenitude, vende para mim o seu direito de ser o primeiro filho, vende para mim aquilo que você tem de mais precioso. Por causa de uma fome, de um momento de dificuldade, Esaú não pensa duas vezes, Fabião, e ele fala o seguinte, pode comer, pode ficar com ela, pode ficar com a minha primogenitude, pega ela para você, agora eu só quero me alimentar. Aí a Bíblia diz que ele se alimenta e ele perde o direito de ser o primeiro filho. E talvez por isso que acontece toda a história que você conhece de Jacó e de Esaú. Porque ali foi uma decisão dele. Ele falou, pode ficar, eu não quero, eu desprezo, eu prefiro alimentar a minha fome, saciar o meu desejo momentâneo. E muitas vezes muitas vezes você, nós trocamos aquilo que Deus tem de eterno por um prato de lentilha, por algo que é passageiro, que vai suprir a nossa necessidade naquele momento. Se eu fizer esse esqueminha aqui vai dar certo, vai resolver minha situação financeira. Se eu fizer algo aqui eu vou resolver meu casamento. Não troca aquilo que Deus te deu por algo passageiro e momentâneo. Não troca o seu casamento por uma aventura. Não troca a sua família por qualquer coisa. Sabe, às vezes num relacionamento, casamento, ou então dentro da família, você vai passar por momentos difíceis, mas isso não significa que você deve trocar por qualquer coisa que vai ser fácil, porque outro problema é que se você fica trocando as coisas que são eternas pelas passageiras, qualquer dificuldade que você tem, você não vai enfrentar. Você vai falar, eu vou fugir, eu vou escapar, eu não quero isso para mim. Então não despreze aquilo que Deus te deu de jeito nenhum. De jeito nenhum, não troque o seu casamento, não troque a sua família, não troque a sua saúde. Olha como isso é forte, sério. Às vezes a gente troca sim a nossa saúde por um monte de coisa. Alimentação errada, tem tudo a ver, a gente está trocando aquilo que Deus nos deu como privilégio, esse corpo que você tem, o espírito, é algo único seu, e você vende, desdenha, faz de qualquer jeito. Eu não gosto disso, eu não quero isso, amém. Se você não gosta, você vai perder. Isso é fato. Tudo que você despreza, você perde. O carro que eu tenho. A casa que eu tenho. O meu casamento. Você nunca ouviu aquele ditado que diz, tudo que é ruim pode? É só você desprezar aquilo que você tem. Quando você despreza,
você está dizendo, isso aqui não tem importância para mim. Então aquilo sai da sua vida, né? Muito pelo contrário, aprecie tudo aquilo que você tem na sua vida, tudo aquilo que Deus te deu, de verdade. Porque se Ele te deu, Ele deu com todo amor e carinho, desde o seu corpo até a sua família. Tudo que Deus colocou na sua vida é para você valorizar, é para eu valorizar de verdade. Nós precisamos entender isso, porque se nós desprezarmos, com certeza nós iremos perder. Outra coisa, a quarta, e essa eu marquei porque eu gosto muito. A incompreensão da obra de Deus não nega a sua existência. Uau, pastor, você falou bonito agora, hein? Eu também achei na hora que eu escrevi. Falei, rapaz, escrevi bem. Na primeira hora eu nem entendi direito assim, mas depois, deixa eu pensar. A incompreensão da obra de Deus não nega a sua existência. Diga assim, pastor, o que isso quer dizer? Tudo. Porque assim, às vezes eu e você não compreendemos aquilo que Deus tem para a nossa vida. E por não compreender, não significa que Ele não existe. A incompreensão é minha. A maneira de Deus trabalhar é dele. Deus, Ele trabalha de várias maneiras. E muitas vezes, Ele trabalha de uma forma que eu e você não compreendemos. Quer que eu explique uma delas? Quando você perde alguém que você ama. De verdade. Quando essa pessoa vai embora da sua vida, morre por algum motivo. Sabe qual que é o seu primeiro sentimento? Por quê? Deus, pra quê? Por que que o Senhor levou? Era tão boa, era uma pessoa tão maravilhosa, eu amava tanto, eu cuidava, dava tudo certo, não tem tanta gente ruim aí, por que que você não leva aquele lá que matou? Mas tinha que ser ele, ela. Por que que o Senhor levou? Incompreensão, egoísmo da minha parte e da sua parte. Os planos de Deus são maiores do que os meus. Quem é a pessoa que vai viver mais de 100 anos aqui nessa igreja? Levanta a mão. 200, 150. Vão mesmo? Rapaz, vai viver mais de 100, 120? Ó, escuta o que eu vou te falar. Salomão, ele diz que muitos anos acrescentam dor, viu? Você chegar velhinho lá, 100 anos lá, se você tiver a fim de que alguém cuide de você, troque sua fralda e por aí vai, meu irmão. Aí... eu tô a fim de viver até onde Deus permitir, com saúde e sabedoria. Depois disso, Deus, ó, igual Enoque, me leva. Fui. Ficar aqui sofrendo, passando necessidade? Não. Então a questão é, quem vai viver mais de 100 anos? Praticamente ninguém. Daqui 100 anos, todos que estão aqui nessa sala, eu costumo dizer todos, sem exceção, já não vão estar mais aqui. E aí a pergunta que eu te faço, se Jesus não voltar até lá, outras gerações vão vir, o plano dele vai continuar. Então a questão é, às vezes, a incompreensão da obra de Deus não significa que ele não exista. Muito pelo contrário, Deus existe e ele faz a sua obra de uma maneira sobrenatural. A grande verdade é que muitas vezes eu e você não compreendemos. Quando nós perdemos alguém, é um fato disso. Nós julgamos. Agora, outro exemplo, não meu, mas da Bíblia. Jó, você já ouviu a história dele? Quanto Jó sofreu? Qual foi a dificuldade? O que ele passou? Ele não entendia, mas ele confiava. Jó nunca desdenhou a Deus. Perdeu filho, perdeu riqueza, perdeu casa, perdeu família, perdeu tudo. Mas Deus tinha um plano e uma obra na vida dele que talvez naquele momento ele não compreendia. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu tenho certeza que você está passando por uma situação na sua vida que você diz assim, Deus, por que eu estou passando por essa situação? Eu não precisava disso, eu não posso passar isso. Só que eu vou te dizer uma coisa, a sua incompreensão não nega a existência de Deus. Ele continua existindo na sua vida, ele continua cuidando de você, ele continua fazendo o plano dele que é perfeito para você. Só que às vezes não é do jeito que eu gosto, não é do jeito que eu queria, não é o caminho que eu estaria, mas Deus, ele continua te amando. Sabe por quê? Porque a graça dele foi infinita naquela cruz derramada sobre a sua vida. Meu irmão, às vezes a fé, ela não precisa ser vista, mas ela precisa crer. Você precisa crer. Quem falou para você que você precisa ver as coisas? Você precisa acreditar naquilo que Deus está fazendo. O plano dele é perfeito, o plano dele é certo. Vai você planejar a sua vida? Vai, tenta.
vai de mal a pior. Deixa Ele cuidar de todas as coisas. Deixa Ele cuidar. Sabe, eu, pastor Silvio, Fábio, todo mundo da liderança ficou meio chateado com o salão aqui do lado, né? Eles alugaram, não sei se vocês sabem, né? Alugaram aqui. Bênção, glória a Deus, vai ser bênção. Mas o que vem no nosso coração a princípio, né? Puxa vida, por que Deus não deu um jeito e fez um... Por que as coisas não acontecem da nossa maneira? Porque não é do nosso jeito, da nossa maneira, Adriano, é da forma dele. Você às vezes se decepciona com aquilo que você gerava expectativa. Mas Deus está falando, o meu plano está certo, eu estou fazendo tudo certinho, é do meu jeito. Eu e você muitas vezes nos decepcionamos, mas Deus está continuando no plano certo para a minha vida e para a sua vida. Então eu acredito que, tudo bem, não deu certo aqui, não sei se vai dar, acredito que não, mas Deus está preparando um lugar maior, melhor, para receber a sua casa, a sua família, aqueles que estão do seu lado, porque os planos dele são perfeitos. E é isso que eu preciso acreditar, é isso que você precisa acreditar, meu irmão. Isaías 55, versículo 8 e 9, está na Bíblia. Pois os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Os meus pensamentos são maiores que os seus. Deus tem algo poderoso para você. Aleluias! Ele tem! Aleluias! E eu queria que você ficasse sobre seus pés essa manhã tão rica e maravilhosa. Se o grupo de louvor puder subir. E se nós pudermos cantar aquele segundo louvor. Sabe qual que é? O segundo que vocês cantaram. Eu creio em ti, irás prover de novo. E o terceiro, meu irmão, o quinto tópico que eu coloquei para encerrar, e a gente entrar nesse louvor, e você sair essa manhã edificado, cheio da presença de Deus, é que eu preciso aprender a plantar, mesmo em tempo de ventos. Sabe, a sua vida ela não pode paralisar no momento de dificuldade. A sua vida ela não pode, escuta isso que eu vou te falar. E eu sugiro que você feche até os seus olhos, para que essa palavra grave aí no seu coração. Momentos difíceis não podem parar a sua vida. Momentos difíceis são situações que Deus coloca para que você rompa, para que você vá mais alto, para que você chegue mais longe. Momentos difíceis na sua vida é Deus te mostrando que você é capaz de chegar mais longe. Momentos difíceis, aonde o vento bate, é onde Deus está falando, não é na tua mão que você planta, mas é debaixo da minha autoridade, debaixo da minha obediência, porque se você for olhar para o vento, se você for olhar para a nuvem, você não vai plantar, você não vai colher, mas se você confiar, acreditar, eu vou fazer muito mais na sua vida. Aleluias! Sua maior plantação, meu irmão, não vai ser quando você, ou quando a terra estiver boa. A sua melhor colheita será quando você começar a semear no pé da cruz. A sua melhor colheita será quando você realmente entender que Jesus é o suficiente para a sua vida. É ali que eu começo a viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu não me preocupo com as situações do mundo, eu não me preocupo com os problemas, mas eu sei que a todo tempo Deus tem cuidado de mim, a toda estação Ele tem cuidado de mim, a todo momento os planos dEle são maiores do que os meus, e eu só preciso confiar, eu só preciso confiar. Aleluias, aleluias. Diga isso. Nas águas não vou afundar. Não. Pois estás comigo. Esse louvor é pro teu coração. Não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque
estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Diga isso! Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, Vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia, meu irmão. Oh, Deus maravilhoso, nós te louvamos e te agradecemos. Porque nós confiamos em ti, papai querido, em nome de Jesus. o fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu Vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Sim, Senhor, nós cremos em ti. Nós cremos em ti. Eu quero dizer algo muito importante para você. Eu não sei a forma, a maneira que você entrou aqui. Eu não sei se você está vindo hoje pela primeira vez, se você já é um crente de muito tempo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Tenha certeza que o que saiu desse altar foi para a sua vida essa manhã. E do mesmo jeito que esse versículo de Eclesiastes diz que você não deve ficar observando o vento para plantar e nem olhando as nuvens para que você possa colher. Muitas vezes nós demoramos e dizemos assim: sabe, para eu me achegar até Jesus eu preciso melhorar um monte de coisa na minha vida. Para eu entrar numa igreja eu preciso ser uma pessoa que não tenho vícios mais. Para eu servir a Deus eu preciso ser uma pessoa que eu não tenha mais nenhum tipo de pecado. Deixa eu quebrar, destruir isso daí dentro da sua vida agora. Olha para a Bíblia, começa a ler o livro de Mateus e você vai ver que todos os discípulos que Jesus ele escolheu e discipulou, todos, sem exceção de nenhum deles, todos, os 12, até o, talvez não vou falar pior, mas Judas ele já sabia que ia trair. Sabe, não fica aí esperando o vento, o tempo certo para que você aceite ou volte a Jesus. Jesus ele tem pressa de fazer um plano na sua vida, só que ele só pode construir esse plano, ele só pode entrar na sua vida a partir do momento que você permitir. Eu gosto sempre de dizer isso, o nosso coração só tem chave do lado de dentro, e Jesus ele só entra quando você abre e deixa ele entrar. A Bíblia diz que ele está à porta e bate, aquele que abrir, ele entrará e ceará. Todo culto, ele deve ser voltado para Jesus. Toda a adoração de todo culto, o foco tem que ser Jesus. E a grande verdade é que toda ministração, ela tem que me levar até o arrependimento. Ela tem que me levar ao conhecimento e aos pés da cruz. E essa manhã, eu estou aqui para te convidar, isso é, se você quiser, a voltar para Jesus. Ou aceitar Jesus. Pastor, o que é voltar e o que é aceitar Jesus? Meu irmão, eu
preguei, desde quando me converti, religião. Eu sempre preguei um amor eterno que me constrangeu quando eu estava no pior momento da minha vida. E é esse amor que eu prego para você essa manhã. Eu não prego religião, eu não prego que você deve mudar a sua vida da água para o vinho, porque isso vai ser na caminhada. Mas eu prego para você a verdade de que a única maneira de você chegar até Deus é através de Jesus Cristo. Não tem outra forma, meu irmão. Você pode procurar no espiritismo, no candomblé, na onde você quiser. A única forma de se chegar até Deus é através do sacrifício da cruz de Jesus. E como que eu faço isso? É simples. A Bíblia diz o seguinte, que aquele que me confessar perante aos homens, no grande dia eu confessarei ele perante ao meu Pai que está no céu. É automático. Aquele que crê vive, aquele que não crê não vive. Sabe? Não importa como você está, não importa a maneira que você entrou, mas importa verdadeiramente aquilo que você vai fazer com a oportunidade que está sendo te dada agora. Escuta aí, eu vou encerrar por aqui. Todos os dias, todo minuto, toda hora, você sempre vai ter que fazer uma escolha na sua vida, para tudo. Você vai escolher vir no culto ou não, você vai escolher comer num restaurante ou em casa, você vai escolher dormir, você vai escolher acordar para trabalhar, tudo é escolha. Ah, pastor, mas eu preciso trabalhar. Não, é uma escolha que você faz, trabalhar, é você quem escolhe. Se você quiser, você não vai, só que você vai colher o fruto do não trabalho, amém? Aceitar Jesus é a mesma coisa, né? Você tem todo o direito de voltar a aceitar, né? Pastor, eu preciso viver isso na sua vida. Então é simples, aquele que me confessar perante aos homens, eu confessarei perante ao Pai. Pastor, isso aí para mim não é a verdade, eu não acredito, amém. Cada um vive aquilo que quer, né? A questão é, o que eu preciso agora na minha vida? E o meu convite é simples, é para você que está afastado, ou para você que nunca reconheceu Ele como seu único e suficiente Salvador. A única coisa que você precisa fazer é sinalizar com a sua mão e dizer: ei Jesus, eis-me aqui, eu preciso, eu quero, eu desejo, eu preciso mudar, eu preciso quebrar algumas crenças na minha vida, e eu preciso começar a viver tudo isso. E para isso, meu irmão, se você sinalizar a Deus, Ele começa a entrar e mudar a sua vida, transformar tudo aquilo que precisa ser transformado, e você vai viver tudo aquilo que Ele tem para você. Os planos dele são maiores do que os seus, os planos dele são mais altos do que o seu. Se essa manhã de domingo tão maravilhosa você quiser aceitá-lo ou voltar para Jesus, eu quero que você venha aqui à frente. Eu faço questão de orar pela sua vida, mas para isso a decisão tem que ser sua, a escolha é sua. Quem decide é você. Se você quiser, vem aqui que eu vou orar por você. Não pense nos outros, não espere o tempo passar. Tome uma decisão por você e pela sua família. Eu aceito a Jesus, eu quero viver Jesus, eu quero viver tudo aquilo que Ele tem para mim. Se tiver, eu quero que você venha aqui à frente que eu quero orar por você. Existe alguém? Queira? Meu irmão, não espera o tempo, não espera o vento. A escolha é sua, o desejo é seu. Se você estiver aí, Deus falou com você, sai desse lugar e vem aceitar Ele aqui. Eu quero orar pela sua vida. Eu sei que tem, mas a escolha é sua. Depende de você. Quer vir? Vem, 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 vem. Deus está falando com você. Tem certeza? Ah, pastor, eu tenho vergonha. Meu irmão, imagina se Jesus tivesse com vergonha de você naquela cruz. Tenho vergonha de morrer, tenho vergonha de ser crucificado, tenho vergonha de ser cuspido. Não, Ele não tem. Se você quiser, venha aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida, e eu tenho certeza que os planos deles vão se cumprir na sua vida. Amém? Glória a Deus. Se quiser, vem. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é com o vencimento do Espírito Santo. Se Deus falou com você, amém. E eu quero que você aplauda Ele bem forte, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aproveitando que você está de pé já e não tomando muito seu tempo, que eu sei que você está cheio de coisas para fazer no domingo igual a eu, né? Nós vamos sair daqui, vamos lá para o sítio e depois vamos voltar, vai ser bênção, mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele renovou a nossa fé, a nossa esperança através dessa palavra. E baseado nesse mesmo versículo de Eclesiastes, eu quero te convidar a fazer algo muito